que fomos constituídos neste mundo para influenciar vidas e que nós possamos influenciar de uma forma positiva, de uma forma que leve as pessoas a Deus. Amém? Então, nesta noite, eu quero dizer que estou feliz porque temos algumas pessoas que não víamos há algum tempo e hoje estão aqui. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um. Na verdade, quando a gente sai de casa, queremos ouvir Deus falar. Mas o mais importante é que nós ouçamos a voz do Senhor. A questão não é só Deus falar. Deus fala sempre. Mas é nós ouvirmos e aplicarmos essa palavra às nossas vidas. Amém? Então, nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E as crianças já podem ir para o culto infantil. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Todos encontraram, irmãos? Amém? Então vamos ler. Fala da pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a voz de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então vamos orar. Santo e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós te agradecemos porque o Senhor continua falando conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor está presente em nosso meio. E pedimos, ó Pai, usa-me como uma serva tua, como um vaso nas tuas mãos. Senhor amado, põe por terra tudo aquilo que possa atrapalhar do Senhor falar ao coração do teu povo. Senhor, usa, Senhor, de liberdade em cada coração e caiam por terra todos os empecilhos que possam existir do teu fluir, do teu agir em nosso meio. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu só sou a esposa do pastor Jorge. Tomando muita água, mas é porque eu estou rouca, né? Precisa dar uma hidratação na garganta. Muito bem, então, o tema de hoje é um propósito maior. Por que um propósito maior? Porque nós vimos aqui este povo que foi fazer uma pesca e aconteceram algumas coisas que nos chamam a atenção e precisamos tirar algumas lições para as nossas vidas. E nós vimos aqui uma história, inicialmente uma história de fracasso. E eu pergunto, e vocês não precisam responder para mim, nem para o seu vizinho, mas responda para você mesmo. Quais são as suas atitudes diante do fracasso? Quais são as suas atitudes diante do fracasso? Agora nós vamos começar. Então, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 1 que
a multidão corria para ouvir Jesus. Coisa difícil hoje em dia. Nós vemos que o mundo jaz no maligno, nós vemos que o mundo está de cabeça para baixo, nós temos problemas e mais problemas, mas as pessoas, algumas, ficam em suas casas, lamentando sua sorte, lamentando a sua vida. Nós vemos pessoas que alguns chegam a blasfemar de Deus, chegam a achar que tudo não tem mais jeito, mas ouvir a palavra do Senhor, buscar o socorro em tempo oportuno, buscar o Senhor enquanto se pode achar, não é tanto quanto poderia ser. Eu me admirei quando cheguei aqui em Brasília. Viemos do Ceará, de uma terra que não tem tanta igreja evangélica quanto tem aqui. Cheguei aqui, eu digo, aqui eu acho que não tem nenhum descrente. Aqui todo mundo é crente. A gente tem uma grande quantidade de igrejas, mas não é assim. A gente vê que uma coisa, irmãos, é quando você faz uma decisão e diz, eu vou aceitar Jesus. A outra coisa é permanecer com Jesus, é você ter um compromisso com Jesus, é você estar dando prioridade na sua vida a Jesus. Então, existem diferenças entre ser crente e ser crente, certo? Nem tudo é a mesma coisa. Muito bem, então esses pescadores foram pescar, passaram a noite tentando pescar um peixe e nada. Passaram a noite toda, de manhã chegaram com suas redes vazias e foram lavar suas redes. E aqui, irmãos, nós vemos uma coisa interessante. Esteja preparado para provar, para viver novas oportunidades na sua vida. Esses homens chegaram, apesar de não ter pescado nada, mas eles foram lavar suas redes, foram se preparar, quem sabe, para o dia seguinte, já está tudo preparado para o seu trabalho vindouro. E muitas vezes, irmãos, na vida de um vendedor, na vida de alguns profissionais, passa o dia todinho, irmãos. Quantas vezes nós vemos, pastor, eu fui vender e passei o dia todinho ouvindo não. Quantos não eu ouvi? Irmãos, Deus quer formar em você a resiliência. Deus quer fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa que está além das circunstâncias que você está vivendo. E é exatamente isso que nós muitas vezes achamos que é o inimigo que está atrapalhando nossa vida. Mas não é. É Deus trabalhando em mim e em você para sermos mais fortes, para sermos mais positivos, para termos uma confiança maior no Senhor, para estarmos mais abertos a mudanças, mais abertos a oportunidades, porque se esses homens não tivessem lavado suas redes, com toda certeza, quando Jesus disse, faze-te ao largo e lança tuas redes, eles não iriam ter condições de lançar suas redes, porque talvez tivesse ali uma garrafa PET, talvez ali tivesse, ele não pescou peixe, mas com certeza tinha uma garrafa PET, naquele tempo, meus irmãos, eu estou trazendo para o nosso tempo. Certo? Um dia desse foram mostrar quanto tem de sujeira, quanto de plástico tem no fundo do mar. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, quem sabe esses homens tinham tantas outras coisas, eram chinelo, eram sacolas descartáveis, tantas outras coisas eles poderiam ter ali, mas eles foram limpar as suas redes. O texto poderia até nos levar a dizer que eles ficaram tristes, lamentando, chorando, mas aqui ele não fala isso. Diz apenas que eles estavam lavando, limpando as suas redes. Lavavam as redes de pesca. Muito bem. Então, irmãos, quando eles estavam lavando as suas redes de pesca, eles estavam abertos a mudanças nas suas vidas, estavam encarando uma realidade. Qual era a realidade deles? Passaram a noite trabalhando e não pescaram nada. Essa era uma realidade. E muitas vezes a gente quer maquiar a nossa realidade. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente finge que não é daquele jeito.
O filho é rebelde. Não, ele não é rebelde, não. Isso é o tempo, é isso, é aquilo. A gente começa a arranjar desculpas esfarrapadas para nós mesmos. Mas eu estou com um problema, é o quê? É que eu não estou investindo o quanto eu poderia investir no meu trabalho. Não, é a crise, é o fulano, é o ciclano. A gente joga, é aquela síndrome de Adão, que a gente está sempre colocando a culpa em alguém e nunca procura ver a realidade como ela é. E esse texto nos ensina que nós precisamos ver a nossa realidade. O que é que nós temos? O que é que está faltando a gente fazer? O que é que pode melhorar? Como estão as nossas redes de pesca? Como está o nosso trabalho? Como está a nossa casa? Como é que está a nossa vida espiritual? Muitas vezes a gente diz, é porque eu só sei fazer a oração da fome. É corrido demais, irmãos. A Bíblia não. A história nos diz que John Wesley orava 1 hora por dia, mas quando ele estava muito ocupado, ele orava 2. Certo? Aí ele orava 2, porque era muita coisa para decidir, então tinha que passar mais tempo na presença de Deus. Então, irmãos, é uma questão de prioridade. Aonde é que nós vamos nos abastecer espiritualmente? Aonde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Então, no versículo 5, Jesus diz assim, aliás, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. E muitas vezes, irmãos, a palavra do Senhor nos direciona para uma determinada atitude, nos direciona para um determinado lugar, e nós estamos resistentes. Nós não obedecemos, nós não acreditamos, nós não confiamos que a palavra de Deus é real, nós não acreditamos que se o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, irmãos, esses homens, no caso aqui, Simão exerceu a sua fé, além de lavar as redes para uma nova oportunidade, para uma nova temporada na sua vida, ele exerceu a sua fé. Eu não pesquei nada. Neste horário, não é hora de pescar, mas debaixo, foi o que a irmã Tiara falou agora, nós estamos numa cobertura espiritual, e a nossa cobertura é a palavra de Deus. É ela que nos dá o respaldo para agirmos, para tomarmos decisões nas nossas vidas. Nós só iremos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas se estivermos vivendo debaixo da palavra do Senhor, vivendo alicerçados em Cristo, porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, Ele disse, eu sob a tua palavra lançarei as redes, e Deus é fiel. Ele não decepcionou aqueles pescadores que confiaram na palavra de Jesus. Muito pelo contrário, eles foram em alto mar e lançaram as redes e vieram com elas cheias de peixes, tantos peixes que precisaram ser ajudados. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos saber que Deus é real, Ele é fiel, Ele está na sua casa, Ele está contemplando o seu deitar, o seu levantar, Ele está vendo o seu trabalho, Ele está vendo quando o Jonathan está distribuindo, entregando cartas. Não é verdade, Jonathan? E ele entrega carta, irmão, ele tem um diferencial. Ele é um carteiro cantador. Ele é um cantor. Ele está exaltando o nome do Senhor. Isso faz toda a diferença. Pense num carteiro que murmura, num carteiro que vai entregar a carta falando mal do governo, um carteiro que chega e vai entregar a carta falando da filha da vizinha, vai falando da esposa, vai falando do cachorro que ficou latindo em casa. Irmãos, ninguém merece. Ninguém merece. Nós somos servos de Deus, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para a maravilhosa luz do reino de Deus, do reino do Senhor, para fazermos a diferença.
Nós fomos chamados para fazermos a diferença de uma forma abençoadora, de uma forma positiva, alegre. Se você não vive alegre, irmão, tem uma coisa errada. E não é com Deus, é com você. Nós precisamos, Senhor, me dá alegria. A alegria é um dos frutos, aliás, é um dos gomos do fruto do Espírito. Nós precisamos ser alegres. Nós precisamos viver com a fé. A fé também é um dos gomos do fruto do Espírito. E se você não tem fé, peça a Deus, porque Ele vai lhe dar fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Faz como aquele pai, um pai de família que foi até Jesus para curar o seu filho. E Jesus pergunta: você tem fé? Ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé. É isso que nós precisamos chegar na presença de Deus. É que nós somos falhos, nós somos descrentes, nós somos duvidosos, nós servimos a Deus, mas duvidamos do nosso Deus. Veja bem, dizemos que servimos a Deus, mas nós duvidamos totalmente da palavra dEle. Que Ele prometeu, mas não vai cumprir. Isso é uma balela. Algumas pessoas vivem nesta dimensão de vida esperando viver o sobrenatural. Como? Não é assim. A nossa fé é para ser real, uma fé viva, uma fé operante, buscando o Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver os milagres de Deus na minha vida. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele prometeu, Ele irá cumprir na sua vida. Irmãos, outra coisa interessante que nós vemos aqui, no versículo 6, ele diz assim: isto fazendo, ou seja, obedecendo a palavra de Jesus, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Isso nos fala, irmãos, de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta, irmão, você passar uma semana de jejum se você não obedece a palavra de Deus. Não adianta você sacrificar o seu corpo, fazer como nós vemos lá no Nordeste. Vimos algumas pessoas que massacravam o seu corpo, chicoteavam o seu corpo em oferecimento a Deus. Mas se essa pessoa não obedece à palavra, aquele sacrifício é vão. Aquele sacrifício é vão. É como disse lá em 1 Samuel. O profeta Samuel falou para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes o que Deus quer não é o seu sacrifício, não é subir de joelhos a escadaria, não sei de onde. Irmão, isso é fácil demais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, irmãos, foi assim que esses homens puderam viver o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Eles puderam viver milagres nas suas vidas. E essa história, irmãos, não é uma história que venha falar de peixes. Essa história não vem falar dos discípulos. Essa história não vem falar de outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Essa história fala de Jesus. Jesus que é a nossa esperança. Jesus que é a nossa provisão. Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso pão. É de Jesus que essa palavra está falando. Nós podemos confiar que Ele não vai falhar. Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa para hoje. O que é que você está precisando hoje? Eu estou precisando de esperança. Jesus é a esperança. Eu preciso do pão. Jesus é o teu pão. Ele é o teu emprego. Ele vai abrir as portas do céu e vai abençoar a sua vida, porque Ele é real. Ele é Deus de poder. Aleluia, irmãos. Ele opera mudança de propósitos nas nossas vidas. Ele muda o rumo da sua história. Ele muda o rumo da sua vida. Antes, esses homens eram empresários. A palavra nos diz que eles eram sócios. Simão, Tiago e João eram sócios. Eles não eram Zé Ninguém, não, irmãos. Eles eram empresários. Esses homens eram empresários. Mas em nenhum momento eles estavam confiando na sua sabedoria. Quem sabe até foram fazer um curso do Sebrae
Trazendo para hoje, né, irmãos? Trazendo para hoje. Quem sabe esses homens não foram fazer um curso de Sebrae? Eu já sei tudo, não preciso de Jesus. Eu tenho um curso de administração de empresas, eu tenho um MBA. Irmãos, nada se compara a Jesus. Nada se compara ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada se compara. Estes homens antes eram empresários, está escrito no versículo 10. Mas depois, Jesus mudou o rumo da sua história. E esses homens, como disse Jesus, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Irmãos, era algo que eles conheciam, era a pesca. Eles conheciam as intempéries do mar. Uma hora o mar está calmo, outra hora o mar está bravio, uma hora vai pescar peixes e eles estão pertinho. Noutra hora eles vão procurar o peixe e os peixes se esconderam. E você e eu, irmãos, somos os peixes que fomos pescados para o reino de Deus. E a partir de hoje, a partir do dia em que fomos chamados, a partir do dia em que obedecemos a palavra do Senhor, deixamos de ser peixes para sermos pescadores de homens. Eu e você somos pescadores de homens. E o que é que eu e você temos feito para pescar muitas almas para o reino de Deus? Não podemos ficar sozinhos, achando que o reino de Deus é feito somente para mim ou somente para você. Há lugar para todos. Há lugar para todos. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, lá no versículo 10, o Senhor Jesus diz para Pedro: não temas. Não temas. Irmãos, deixar de ser empresário para ser pescador de homem, o negócio não é fácil, não. Deixar de ser empresário para ser pastor, só pela fé. É preciso ter convicção de chamado. Porque se você não tiver convicção de chamado, o negócio não é fácil. Certo? Então, é uma mudança de perspectiva. Você agora não vai buscar apenas o enriquecimento do seu bolso, do seu reino, do seu castelo, da sua família. Você agora vai buscar o enriquecimento do reino de Deus. O reino de Deus precisa ser enriquecido com vidas. Sou eu, você e aqueles que estão lá fora que vão enriquecer o reino de Deus. Porque essas pessoas são tão carentes de Deus, tão carentes de salvação, assim como eu e você. Um dia precisávamos de Deus, de paz e de salvação. O mundo também está precisando. Está precisando de que eu e você nos disponhamos a sermos pescadores de homens, porque Ele te chamou para ser pescador de homens. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Em nenhum momento, irmãos. Aliás, Deus trata com cada um de uma forma diferente. Porque somos filhos de Deus e Ele nos olha como se fôssemos filhos únicos. E muitas vezes Deus não quer que a gente abandone tudo. No sentido de, eu tenho uma profissão, eu tenho que largar a profissão para ser pastor. Não, mas muitas vezes Ele quer usar você lá no seu trabalho. Eu sou um estudante, eu tenho que deixar de ser estudante para ser um pregador da palavra. Não. Você pode pregar a palavra lá na sua escola. Só que nós precisamos, irmãos, colocar em prática. Nós precisamos ser ouvintes praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Precisa praticar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, é uma questão de prioridades. Interessante que nós vemos no caso de Abraão. Abraão não tinha filhos. E Deus prometeu que ia dar um filho a Abraão e a Sara. E deu. Passaram muitos anos e ele deu aquele filho. Mas depois ele pediu que aquele filho fosse sacrificado em holocausto. Agora eu lhe pergunto, irmãos, uma coisa é diferente da outra?
uma coisa combina com a outra, melhor dizendo, não combina. Porque se Deus prometeu para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, se ele disse que ele fosse para fora da sua tenda, olhasse o céu e contasse as estrelas do céu, olhasse a areia da praia e contasse os grãos da areia do mar, ele não ia tirar esse filho. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas ele quer saber aonde está o nosso coração. Aonde está o coração de Abraão? E a partir do momento em que Abraão deu o seu filho a Deus, Deus disse, eu já providenciei o cordeiro para o holocausto. Irmãos, é algo profundo, é intimidade com Deus. É isso que nós precisamos saber, que precisamos abrir mão do nosso eu. Desculpe, irmãos. Falei hoje para o pastor Jorge, olha, o negócio hoje não está bom, mas ele insistiu, né? Fazer o quê? Tu agora colhe. Irmãos, então é isso, é uma questão de prioridades. Pedro, Deus não pediu aquele sacrifício, né, daquela empresa dele, mas ele continuou. Ele foi pescar, ele foi atrás, acompanhou Jesus, ele foi fazer a sua obra. Deixe Jesus, irmão, entrar no barco da sua vida. Tudo começou a partir do momento em que Pedro deixou Jesus entrar no barco da sua vida. A sua vida mudou a história. Deus mudou, Jesus mudou a história de Pedro, porque Jesus entrou naquele barco. E quando Jesus entra no barco, irmão, o barco não afunda. Quando Jesus entra no barco, a nossa história muda. Quando Jesus entra no nosso barco, nós temos a provisão de cada uma das nossas necessidades. Como diz o salmista, Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podem vir as tribulações, podem vir os problemas, mas o Senhor é a nossa provisão. Você não irá ficar prostrado se você cair, você não irá passar necessidades, porque o Senhor é fiel. Ele é o teu pão, Ele é a tua água, é Ele que vai dessedentar a tua sede, é Ele que vai suprir cada uma das suas necessidades, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus por isso. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida para que Ele coloque uma nova ordem. Uma nova ordem na sua vida. É um novo parâmetro, é uma nova maneira de ver a vida, é uma nova maneira de encarar a situação, encarar o mundo. Nós vamos ver de uma forma diferente. É uma nova forma de trabalhar. Porque você vai dar prioridade não ao vil metal, como diz aí, né, a música. Nós não vamos dar a nossa prioridade ao dinheiro, mas nós precisamos mudar de atitudes. É interessante que eu me lembrei de uma música que a Elis Regina cantava. E dizia assim, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Irmãos, por que é que ela falou isso? Né? Na verdade, ela não é a compositora desta música. Mas uma coisa nos leva a uma meditação. É que essa música foi composta numa época dos hippies, numa época em que os filhos estavam criticando os seus pais, eles estavam totalmente errados, erraram na criação, erraram nos seus posicionamentos diante da vida, erraram no seu pensamento em relação à sexualidade, erraram em relação ao pensamento em relação à liberdade, erraram. Eles estavam totalmente errados. Como é? O Woodstock, né? Woodstock. Irmãos, acontece que criticaram tanto. Mas o que foi que eles fizeram para mudar? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, porque continuaram fazendo as mesmas coisas que os seus pais. A história só vai mudar
quando eu e você tomarmos outras posições, tomarmos novas atitudes. A nossa história só vai mudar quando eu e você não estivermos conformados com o mundo que está lá fora. Quando nós não estivermos mais conformados com determinados vícios nas nossas vidas, com determinados problemas que nós acomodamos, determinados pecados que são até pecados de estimação. Não mexa com isso aqui, não. E o pastor, irmão, não pode nem falar. Porque se falar, o irmão sai da igreja. Não pode falar, não, porque senão sai da igreja. É um pecadinho de estimação. E precisa ser respeitado. Como iremos viver uma vida exponencial? Como é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus? Como é que nós vamos ver milagres de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, nesta nação, se nós estamos do mesmo jeito que vivíamos antes de conhecermos a Jesus? Irmão, vou te dizer uma coisa. Hoje eu estou gritando mesmo, porque hoje a voz está difícil de falar. Hoje está difícil de sair. Mas para falar de Jesus, irmão, olha, é uma paixão que Jesus criou em mim. Eu sirvo a Deus com paixão, eu sirvo a Deus com amor, eu sirvo a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu não sou nada, irmão, eu sou pó. Mas quando eu dou lugar para que o Espírito Santo de Deus habite em mim, aí eu tenho valor. Porque quem me dá valor é o próprio Deus. É o Jesus que me dá valor. E Ele quer valorar você também. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer fazer de você uma pessoa que vai impactar essa geração, porque você vai tomar novas atitudes diante da vida, diante dessa sociedade. Nós estamos convocando a liderança da igreja, mas não é só a liderança, não. Se você está incomodado, se você está incomodado com esta sociedade, com este mundo, que você acha que a igreja pode fazer muito mais, venha na terça-feira, porque nós estamos querendo andar numa nova dimensão de vida. Nós queremos impactar, nós queremos que esse povo dessa redondeza conheça a igreja do Nazareno de Ceilândia como uma igreja que é um referencial de vida, é uma igreja de santidade, é uma igreja que veio para arrebanhar para o reino de Deus. Amém? Então, se você está querendo este novo posicionamento, venha na terça-feira, porque Deus quer usar você e a igreja também. Amém? Então, irmãos, vocês me perdoem, porque hoje eu estou rouca, mas eu falo de Jesus, é rouca, é com voz boa, enfim, é um prazer que eu tenho. Mas eu disse, pastor Jorge, o negócio hoje está difícil. Mas, que Deus nos abençoe. E eu quero saber nesta noite, você quer mudar o rumo da sua vida? Você quer entrar neste barco? Você quer viver um propósito maior na sua vida? Se você quiser, se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, fique de pé, porque nós iremos fazer uma oração para que Deus venha mudar os parâmetros, venha mudar paradigmas na sua vida, que Deus venha mudar essa história que você está vivendo, talvez até uma mesmice, mas Deus quer fazer coisas diferentes, quer que você venha viver o inusitado. Deus quer fazer você, quando lançar a rede, trazer muitos peixes para a glória do Senhor, muitos peixes espirituais, muitos peixes até físicos, quer te dar um novo emprego, quer te dar também uma nova postura diante da vida, quer fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Eu até, irmãos, achei um livro gratuito na internet, mandei para meu filho, aos dois, né, dizendo assim: pare de sabotar a sua vida. Pare de sabotar a sua vida. E muitas vezes nós somos os sabotadores. Você não precisa nem de Satanás. Você só precisa de você ser uma pessoa que não age em prol de mudanças. Se você não faz nada, você já é seu inimigo. Então, se você quer uma mudança na sua vida, fica de pé. Nós vamos orar.